Olá, vamos começar nossa aula de hoje, módulo 13, sobre os dados laboratoriais mais frequentes para o raciocínio clínico e sobre os exames laboratoriais na prática da enfermagem. Então, nós temos amostras diagnósticas e equipamentos de laboratório, que atualmente são usados aparelhos e máquinas que vão fazer a análise dos exames laboratoriais. Isso nos traz uma grande vantagem de redução de erros na fase analítica da realização dos exames. Quando nós pensamos nas fases da análise clínica, nós temos que pensar que o exame ele começa a ser avaliado, a ser visto, e ele deve ser livre de riscos de interferências, né, negativas, desde a coleta. Então, olha só, a coleta deve ser adequada, o transporte deve ser adequado, até que chegue ao laboratório, passe pelos equipamentos e máquinas que vão fazer as análises, e aí sair o laudo, o resultado, a fase pós-analítica, que vai ser vista pelo médico, pelo enfermeiro, a equipe, que vai trazer a análise final da amostra. Então, vejam, os exames laboratoriais, eles vão ser divididos em 3 fases. A fase pré-analítica envolve tudo que ocorre antes da análise da amostra. Então, o cadastramento do paciente tem que ser o paciente certo, a coleta da amostra tem que ser certa dentro da técnica padronizada, a identificação dos tubos, muito importante, o transporte do material coletado até que chegue na fase analítica, que é a realização do exame em si, e a análise da amostra coletada. Geralmente é um método realmente automatizado, realizado por máquinas. E a fase pós-analítica é a análise da amostra, que é o principal evento dessa fase, que é a emissão do laudo. Veja, é importante lembrar que nossa parte da enfermagem envolve o quê? A coleta, o transporte desses exames. Então, é uma fase mais suscetível a erros, porque envolve muitos procedimentos e tem muita interferência da ação humana. Nós temos padronizado por vários laboratórios e nós pegamos alguns exemplos. Então, eu deixei o link aqui para vocês, tá? A coleta por punção venosa, que deve seguir um padrão e qual tubo, né? A sequência dos tubos de coleta. Então, nós começamos, né, lembrando que deve ser feito a arrumação, né, das cores dos tubos de coleta, porque cada um tem um aditivo próprio, certo? Um mecanismo de ação, qual amostra nós estamos pegando, ou amostra obtida, e quais as principais aplicações. Então, por que está sendo pedido aquele exame? Então, por exemplo, o tubo azul, de tampa azul, ele tem um aditivo do citrato, que ele liga ao cálcio. Nós precisamos ter o sangue total ou plasma, e as principais aplicações são avaliar exames de coagulação. Aí vai o tubo vermelho, com ou sem ativador de coágulo e sem gel separador. Por quê? Porque o ativador acelera a coagulação. A amostra do sangue, a amostra que nós vamos ter é o soro, e o que vai ser visto? Exames sorológicos, bioquímicos e hormonais. O tubo de cor amarela, nós temos o que? Com ativador de coágulo e com gel separador. Lembrando que alguns fabricantes utilizam apenas um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha para indicar a presença do gel separador, que mantém separado o soro do coágulo. Então, a amostra obtida é o soro, e para ser visto, né, para ser analisado os exames sorológicos, bioquímicos e hormonais também. Por isso que tem, muitas vezes na unidade que estamos trabalhando, o tubo de cor vermelha ou amarela. Essa cor, né, que indica, meio esverdeada, né, que indica o aditivo de heparina. Por quê? Porque ela inibe a trombina
nós precisamos fazer exames bioquímicos, então, obtido sangue total ou plasma. Tubo roxo, que é o aditivo EDTA, que se liga ao cálcio, precisamos ter amostra de sangue total ou plasma, e vai ser feito o quê? Exames de hematologia, CD4, CD8, a carga viral e genotipagem. E o tubo de cor cinza, que tem o fluoreto ou o EDTA, que são os aditivos, que inibem a degradação da glicose. Nós precisamos obter o plasma, e os exames que vão ser analisados é justamente o exame de glicose e lactato. Eu deixei aqui a sequência dos tubos que nós temos para coleta, lembrando que esses primeiros aqui, olha, são tubos de hemocultura. Uma outra coisa muito importante é a sequência dos tubos para coleta, que podem ser tubos plásticos ou tubos de vidro. Então, novamente uma sequência aí para a gente seguir. São os frascos para hemocultura, tubos com citrato, que é a tampa de azul claro, tubos para soro ativador de coágulo, com o sem gel separador, que é a tampa vermelha ou amarela, tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma, que é a tampa verde, tubo com EDTA, que é a tampa roxa, e tubo com fluoreto, que é a tampa cinza, né? Que nós já vimos lá, que é a análise de coágulo, de glicose. A sequência de tubos para coleta de sangue de vidro são frascos de hemocultura, tubos para soro vidro siliconizados, né, que é a tampa vermelha, tubos com citrato, que é a tampa azul claro, tubos para soro com ativador de coágulo, com gel separador, que é a tampa amarela, tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma, tampa verde, e tubos com EDTA, que é a tampa roxa, e tubos com fluoreto, que é a tampa cinza. É muito importante lembrar que quando é feita a coleta, os tubos devem ser homogeneizados imediatamente após a coleta, invertendo suavemente de um lado para o outro, em torno de 5 a 8 vezes. Enfim, caso esse procedimento não seja devidamente realizado, pode haver um risco do quê? De ativação plaquetária e interferência nos testes de coagulação. Então, aquela amostra ele começa a formar microcoágulos. Então, essa técnica é chamada de homogeneização, porque pode variar de acordo com o fabricante dos tubos. Então, é sempre importante consultar o fornecedor, qual laboratório, fornecedor dos tubos, que está utilizando, né, sobre as recomendações para a homogeneização. Então, no geral, todos os tubos devem ser homogeneizados imediatamente após a coleta, mas sempre de forma suave, de 5 a 8 vezes. E manter esses tubos na vertical até o momento da análise. Então, lá onde nós vamos trabalhar, sempre tem uma caixa térmica para transporte até o laboratório. O que pode alterar o exame laboratorial? Na fase pré-analítica, esses fatores, por exemplo, o paciente fez jejum de forma adequada, as horas que estavam indicadas, a postura do paciente, se ele chegou, por exemplo, numa unidade de saúde da família, rapidamente, se ele estava correndo, exercício físico, estresse. Então, toda essa situação postural do paciente, anticoagulantes, o tempo de transporte, a centrifugação e a estocagem. São situações, fatores que podem alterar o resultado do exame laboratorial. Em relação à fonte, ao fator biológico, a resposta metabólica do indivíduo aos fluxos hormonais também pode alterar o exame laboratorial. E na fase analítica, o método e o instrumento, o reagente, os interferentes, a calibração dos equipamentos, tudo isso também pode alterar o exame laboratorial. Para a coleta de exames laboratoriais, nós temos aqui os principais sítios, né, locais de punção venosa braquial. Então, veia cubital média, veia basílica, cefálica e acessória. Nós podemos também fazer
a punção venosa na região radial, que é esse pulso aqui, que é essa região, né, do pulso do paciente, mas também nós podemos fazer a punção arterial, que aí no caso é uma técnica específica, sem garrote, e no caso é uma punção na artéria, que pulsa e que vai ter toda uma técnica especial. Inclusive, gente, é muito importante nós lembrarmos disso, que uma coisa é a punção venosa, outra coisa é a punção arterial, tá bom? Isso nós vamos treinar lá no laboratório. Assim que acabar a pandemia, acabar não, controlar e a gente poder voltar, não é mesmo? O sangue total é uma amostra de sangue arterial, capilar ou venosa, na qual as concentrações e propriedades, tanto intra como extracelulares, dos constituintes, eles vão permanecer relativamente inalteradas quando comparadas em seu estado in vitro. Então, é obtida com anticoagulantes in vitro para estabilizar os constituintes por meio de um período de tempo. O soro é um fluido que resta após a coagulação de sangue, obtido no in vitro, sem anticoagulante. Então, veja essa parte aqui, tá? E ele acontece espontaneamente ou por centrifugação, e ele deve ser removido. O plasma é um fluido sobrenadante, obtido também in vitro com anticoagulante, ele é espontâneo ou centrifugado. Então, veja aí o plasma e o sangue total, certo? E aqui também, ó, nós temos o coágulo e o soro, né? Que são as amostras aí que nós vamos obter. Quando necessita-se de sangue total ao plasma, é utilizado então os anticoagulantes. Em geral, eles interferem no mecanismo de coagulação in vitro e aí inibe a formação de protrombina e trombina. Então, aqueles que eu citei no início da aula estão aqui, ó. EDTA, que é o ácido etileno diamino tetraacético, e tem algumas determinações bioquímicas hematológicas. A heparina, que é usado nas determinações de provas bioquímicas, oxalatos, provas de coagulação, juntamente com os citratos, e o polianetol sulfonato de sódio, que são usados nas hemoculturas, nos tubos de hemocultura. A hemólise é uma ruptura das hemácias, que libera hemoglobina e altera os resultados de alguns exames. Então, essa ruptura de uma pequena quantidade de hemácias é praticamente inevitável e não causa hemólise visível. E na grande maioria das determinações, a hemólise causa o quê? Aumento ou diminuição dos elementos no plasma ou no soro que estão sendo dosados. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter? Após a antissepsia do local de coleta, deixar evaporar totalmente o antisséptico, né, o álcool a 70, que geralmente nós utilizamos, usar o garrote o menor tempo possível e não mover a agulha durante a coleta. A curva glicêmica no plasma é um exame muito importante para os pacientes diabéticos. Então, o paciente deve manter uma dieta habitual, sem restrição de carboidratos, nas 72 horas que antecedem o exame, não fazer uso de laxante na véspera do exame, não fazer esforço físico antes do exame, ou mesmo no mesmo dia do exame, e caso o paciente tenha diarreia nos últimos 2 dias, o exame deve ser cancelado. E durante o teste, o paciente deve evitar andar, não pode fumar, a ingestão de qualquer alimento é proibida durante o exame. Se acontecer qualquer reação, como fraqueza, tontura, sudorese, entre a segunda e a terceira hora do teste, deve-se coletar uma amostra de glicose e o teste deve ser interrompido. Aí vai analisar o estado geral do paciente. E está contraindicado também para pacientes com história de cirurgia, infarto e partos recentes, tá bom? Outro exame que é muito importante nós lembrarmos da técnica é o teste do pezinho. Não pode ser, em hipótese alguma, feito a punção aqui na região central do calcâneo, tá? Pelo risco de osteomielite. Então, sempre faz a antisepsia e colhe aqui nas laterais, certo? Justamente para não correr o risco de causar uma osteomielite no pezinho do bebê e lógico, é uma complicação grave pós-exame, tá bom?